Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico, há muitos e muitos domingos, para não dizer anos, vimos falando sobre os evangelhos, Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos, Paulo, a principal carta de Paulo. Eu acho que podíamos mudar um pouquinho de assunto. Sim, necessário. E como nunca expliquei aqui, eu pensei e refleti em falar sobre os Salmos. O que acha desta minha opção? Eu acolho muito bem essa opção, aliás, já era pensamento meu, né? Enveredarmos por algum livro do Antigo Testamento, mas sendo o Salmo melhor ainda, né? Porque é livro de orações. Exatamente. É um livro de orações, é um livro usado em toda a liturgia. Não existe uma liturgia na igreja nossa onde algum salmo não seja cantado ou recitado com refrão. Só que o nosso povo não conhece o saltério. Aliás, a origem dessa palavra saltério vem de algum instrumento? Vem, exatamente, psalere, cantar. É interessante, então, fazermos um estudo aprofundado dos Salmos. Hoje, no entanto, apenas uma introdução. Certo. Este livro se difere de todos os outros porque aqui nós temos uma verdadeira oração. Os outros livros todos não contêm orações. Contêm ou legislação ou narrações, mas não orações. Este saltério é de origem, digamos, anônima. A meu ver, todos os salmos são um inário do segundo templo, construído em 520 a.C., depois da volta dos judeus do exílio de Babilônia. Alguns salmos reais parecem ser arcaicos, mas, a meu ver, o arcaico aí é um expediente literário, nada mais. Todos eles, para mim, vieram à luz entre os séculos V, III ou II antes de Cristo. O saltério canônico contém 150 salmos, 150 hinos, 150 orações. Foram compostas por pessoas anônimas. O saltério dá a cada salmo um título. Salmo feito por, composto por, mas este título não é canônico. E, com toda a segurança, é fictício. O saltério foi atribuído a Davi. Como a sabedoria foi atribuída a Salomão. Mas não acredito que Davi tenha composto um único salmo. Simplesmente uma atribuição por causa da figura de Davi no livro das Crônicas, que é um livro tardio, bem tardio, de época helenista, a meu ver, do Antigo Testamento. Por isto se costumou chamar Davi autor dos Salmos. São orações. O orante se dirige a Deus, mas no Salmo nós temos uma peculiaridade. É Deus quem ensina o orante a rezar, porque os salmos são inspirados. Vamos fazer uma comparação. Nasce uma criança, nasce um filho. Há pouco estávamos falando aqui do filho nascido aqui do nosso regista, não é, Ricardo? O seu filho. Nasce o filho.
O filho dele vai falar? Assim que nasce? Como assim? Não entendi. Vai falar alguma vez na vida? Vai, algum. Que língua o filho dele vai falar? Qualquer língua? Não, certamente é a língua do A pai. Né? língua do pai e da mãe. A língua não é dele. A língua veio do pai e da mãe, que por sua vez receberam de outros, mas lhe é transmitida e ele, a criança, a faz sua língua. A língua que não era dele passa a ser a sua língua. Certo. No saltério nós temos a mesma coisa. Algo que é de Deus, ou que foi inspirado por Deus, passa a ser a nossa voz com relação a Deus. Os sentimentos humanos são vários. Nós passamos de um estado de espírito a outro com muita facilidade. É verdade. Poderíamos elencar alguns estados de espírito nossos? Alegria, regozijo, gratidão, louvor, Irritação também. irritação, indignação, perseguição, sofrimento, angústia, Medo. dor, medo. Que mais? Que mais? Tristeza. Tristeza, depressão, esperança. Sim, sim. São todos estados de espírito. E para cada estado de espírito, nós encontramos um salmo apropriado. Interessante isto. E existem tantos salmos de louvor e de ação de graça, quanto salmos de arrependimento, de perdão ou até de indignação. São os imprecatórios. Não? Estes são aqueles que pedem a vingança no Antigo Testamento do inimigo e que foram expurgados da liturgia cristã, porque no cristianismo não se pede vingança. Mas eles permaneceram. Permanecem e são inspirados dentro da época em que foram inspirados e com os limites para que foram inspirados. Uma oração, e falar de salmo significa falar de oração, pode ser sincera e pode ser insincera também. Novidade para mim. É. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A oração será sincera se ela partir do próprio coração. Será uma oração insincera se ela partir apenas dos lábios. Ou seja, não é nem oração. Né? Pois é. Mas neste caso surge um problema. Sim. Se eu estou mergulhado na tristeza e devo recitar um salmo de regozijo, este salmo provém do meu coração ou não? É oração sincera ou é oração insincera? Entendi. Bem, o meu estado de espírito é bem outro. O meu estado de espírito é diametralmente oposto. Porém, existe um expediente. Eu posso fazer minhas as alegrias de outras pessoas. Se eu estou triste no presente momento, existem muitos outros que estão alegres. E numa espécie de solidariedade, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram,
eu posso emprestar a minha voz àqueles que naquele momento, apesar da minha tristeza, estejam felizes. Isso é muito profundo e edificante. E neste caso, a oração, embora não espelhe o meu estado de espírito, não deixa de ser uma oração sincera também. Porque eu empresto, por assim dizer, a minha boca a outro ou a outros. E é assim que se recitam os salmos. Agora, os salmos todos usam a linguagem poética. Todos eles são oração, mas são oração em estado poético. São oração em estado de poesia. E a poesia é diferente da prosa. A poesia não segue as regras lógicas estritas da prosa. A poesia aceita sublimações, aceita, digamos, estados hipersensíveis. A poesia aceita o irreal. Como seria esse real assim? Aceita o modo metafórico de se falar, aceita o modo hiperbólico de se falar. Tudo isto faz parte do gênero poético. E por isto mesmo eu digo a você e digo a todos: se alguém não tem pelo menos uma veia poética, dificilmente entra no coração dos salmos. Recita-os, mas não os recita saboreando o seu fruto. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta. O que eu falei até agora está claro? Claríssimo e é muito profundo, muito edificante mesmo. A gente que gosta de orar com os salmos, né? Fazer oração com os salmos. Alguma dúvida? Não, eu quero apreciar agora, mais. É claro que o leitor, o orante, tem, se tiver esta veia poética, deve entrar nos sentimentos daquele que compôs o salmo e os apropriar a si próprio no momento da recitação, ou melhor, do canto, porque os salmos foram feitos para serem cantados, não propriamente recitados. Entrando no corpo do salmo, entrando no coração do salmo, eu me aproprio dos seus sentimentos e faço meus, e de todos aqueles que eu represento também, aqueles mesmos sentimentos. E vou a Deus com as palavras do próprio Deus. Com outras palavras, quando eu recito os salmos, é Deus quem me ensina a falar a Ele na língua dele. E esta é a diferença entre a recitação de um salmo inspirado e uma oração não inspirada. Na oração não inspirada, eu vou a Deus, mas não vou a Deus com a linguagem do próprio Deus. Entendi. Eu vou a Deus com a linguagem do ser humano, por mais sublime que ela seja. Daí a importância e a superioridade abissal dos salmos com relação a outras orações compostas. A igreja aceita orações compostas, mas jamais ela retirará o saltério da proeminência. A oração por excelência do judeu em primeiro lugar e depois do cristão é os salmos. Com uma diferença: nós os recitamos porque Jesus e os seus discípulos os recitaram também.
E nós recitamos os salmos com o Espírito de Jesus, com o mesmo Espírito com que Jesus em Nazaré, ou fora de Nazaré, os cantou, os recitou, sozinho ou com outros. Com o mesmo Espírito com que a igreja, a primeiríssima comunidade de Jerusalém, também os cantou e os recitou. Meu Deus, por que me abandonaste? Este é o Salmo 22. Para aquele que se sente numa situação semelhante ou análoga àquela de Jesus abandonado na cruz. Certo? Certo. Ele estaria, então, naquele momento, recitando o Salmo? Ou... Foi Marcos, evidente, que naquele momento colocou essa palavra, esse salmo, aplicou-a, ajustou-a à boca de Jesus, para mostrar o drama da sua derelição e do seu abandono. Mas, voltando aqui, está clara esta pequena introdução? Está bem clara mesmo. Tá. Falta aqui alguma coisa? Não me ocorre nenhuma pergunta no momento. Eu gostaria apenas de degustar, né, o que o senhor está falando aí. O saltério é dividido em 5 sessões, 5 livros, quase que imitando o Pentateuco. Seria o Pentateuco da oração. Veja o Salmo 40, eu abro aqui porque vou mais rápido. Certo. O Salmo 40 e aqui está. 38 não é. O Salmo 42 e 43. O Salmo 41. Leia o último versículo do Salmo 41. Bendito seja Javé, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém, amém. Aí está o primeiro livro. Primeiro livro do Salmo. Terminou o primeiro livro. O segundo livro do Saltério está no 70 e 72, 73. Leia o último versículo. Do 72, não? Fim das orações de Davi. Não, aqui. Aqui, 19. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. É o segundo livro. Terceiro livro está no final do Salmo 89. Leia aqui. Bendito seja Javé para sempre. Amém, amém. Interessante, não tinha observado isso. Não tinha observado isso? É. É. E depois nós temos o último que está... Eu dei já 3, não dei? 3. Eu dei 3. Fora o quarto e depois o final. Aqui está o final do quarto. Que Javé seja bendito desde Sião, ele que habita em Jerusalém. E finalmente o último salmo, o Salmo 150, versículo último. Todo ser que respira, louve a Javé. Aleluia. Acabou. Aqui Sempre nós temos louvando, 5 tomos, 5 livros, o Pentateuco do Saltério. Certo? Assim como existe o Pentateuco da oração, da narração, e começa a Bíblia com ele, existe o Pentateuco da oração, que é exatamente o Saltério. Certo? Ele Perfeito. é subdividido em 5 livros.
quais foram os critérios Era isso que eu ia judaicos? perguntar. Bem, esses critérios nos fogem por completo. E existem outros salmos, por exemplo, os salmos de Salomão, mas esses não foram acrescentados ao cânon dos livros inspirados. Existem outros, muitos salmos. E eu posso dizer também que no Novo Testamento existem pelo menos 30 salmos. Seriam hinos, não? Seriam hinos, pelo menos 30. O autor da carta aos Colossenses diz: cantai e louvai a Deus com hinos, salmos e outros cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração. Está lembrado desse texto? Pois é, nós temos salmos também no Novo Testamento. O Magnificat não é um salmo? Ah, sim. O Benedictus não é um salmo? O Nunc Dimittis não é um salmo? O canto pré-paulino de Jesus, que embora Deus não se apegou ao ser igual a Deus, Filipenses 2, não parece ser um cântico, um hino. E assim, existem exegetas que delimitam ou encontram pelo menos 30 salmos esparramados pelo Novo Testamento. Cantai a Deus do fundo do coração com hinos, salmos e outros cânticos espirituais. Portanto, 150 do Antigo Testamento e uns 30 esparramados pelos livros do Novo Testamento. Aquele louvor de Jesus que diz assim, Pai, eu te louvo porque... Não, este não é um salmo. Este não é um salmo. Mas na primeira epístola de Pedro, por exemplo, existe um salmo que nós recitamos no tempo da Quaresma. E eu mostro já que até a própria Bíblia indica a diferença do texto como tal, porque mostra, olha, veja aqui, até aqui está em prosa, aqui começa o hino, leia o hino, leia o salmo. A partir daqui, não? Aqui, Cristo, a partir daqui, Cristo. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava, antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrado como ovelhas. Mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Um salmo. Está vendo? Um canto, um salmo. O Apocalipse está cheio de hinos. Nunca reparou os hinos do Apocalipse? São imensos os hinos do Apocalipse. São cânticos atribuídos ao céu, mas cantados na terra. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois fostes imolado e por teu sangue resgatastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Dele fizestes para nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está vendo? São hinos. São hinos incorporados ao saltério do Antigo Testamento. Diríamos é um saltério do Novo Testamento. Seria uma bela lição para casa, para o próximo programa, esse aqui está no fim, se o telespectador e o senhor também descobrissem hinos, salmos no Novo Testamento. Cantai a Deus com salmos, cânticos e orações espirituais, louvando de todo o coração.
Bom, Muito bom. nós estamos no final do nosso programa, devemos encerrá-lo hoje, mas a introdução ao saltério está aí dada. Muito Agora nós vamos começar a ler alguns salmos bem lentamente Sim. para degustarmos a Degustar. oração. A palavra Fazer é aquilo essa. que não fazemos quando, infelizmente, recitamos ou cantamos o salmo na liturgia. Na salmodia, né? É verdade. Está bem? Está bem, está ótimo. Então, até o próximo domingo e muito obrigado. Até o próximo domingo, com a graça e a bênção de Deus.